conhecimento da escala fenológica é uma coisa importante, não importa a área que você, como agrônomo, como técnico, como um estudante, trabalha com produção de culturas, atue. Por quê? Porque seja numa adubação, seja no manejo de uma aplicação de algum produto sanitário, seja controle de plantas daninhas, seja dentro do próprio cultura de precisão, é importante você conhecer quais são as fases de desenvolvimento da cultura, das culturas que você trabalha. A fenologia é isso, é esse estudo do crescimento e do desenvolvimento das culturas. Então, para as diferentes culturas, nós temos diferentes escalas fenológicas. Nesta aula, eu queria mostrar para você a escala fenológica da cultura da soja. Então, quais são as fases de desenvolvimento dela? Nessa imagem ao lado, está de forma resumida, tanto as fases vegetativa quanto, desculpa, a fase vegetativa quanto a fase reprodutiva. É importante ter esses conceitos em mente. Fases são diferentes de estádios. Estádios com D, não com G. Fases são esses agrupamentos de estádios. Vamos fazer uma analogia, como se esses estádios fossem diferentes etapas do desenvolvimento, como nós, humanos. Então a gente tem a fase lá que nós somos recém-nascidos, depois bebês, um pouco assim, mais maioridade, 1, 2 anos, ainda são bebês mais desenvolvidos, no sentido de tem mais habilidades, você consegue perceber já que tem mudanças. Aí chega na fase primeira infância, criança que ainda não tem uso da razão, depois chega a 6, 7 anos, começa a usar a razão, depois a pré-adolescência, adolescência, fase adulta, até chegar à velhice. Então, para as culturas, nós temos também essas diferentes etapas. E na soja é uma escala alfanumérica. Então, tem letras e números. Na fase vegetativa, os estádios são identificados com a letra V mais um número. Já na fase reprodutiva, com a letra R mais algum número. Antes de mostrar o que acontece nesses estádios, eu queria mostrar para você algumas coisas sobre a morfologia da soja. Porque as duas coisas são indissociáveis. Para nós identificarmos os estádios fenológicos, nós precisamos identificar quais são as estruturas da planta. E antes de começar com o próprio crescimento dela, no sentido da que a gente vê externamente, né, nas folhas, os ramos, flores, vagens, grãos, queria mostrar para você o que acontece debaixo do solo. Então, o processo de germinação. Então, a soja, ela é uma leguminosa da família Fabaceae. Aqui tem um exemplo de uma soja sem tratamento de sementes, uma semente chamada nua, uma soja com tratamento de semente, por isso tem essa coloração, por causa de polímeros que são utilizados no TS. E quando ocorre a embebição, a semente absorve água, ela vai entumecer, ela vai crescer e vai começar a emissão dessa estrutura aqui, que é a radícula, que é a raiz primária, primary root. Então, a germinação se completa quando ocorre a emissão da radícula. E aí nós temos aqui, isso aqui já é possível ver acima do solo, então nós temos os cotilédones, a soja é uma dicotiledônia, tem 2 cotilédones, germinação epígea, os cotilédones ficam acima do solo, e nós vemos aqui a radícula, o hipocótilo, que é como se fosse aquela estruturinha que vai sustentar aí a planta, os cotilédones, e os cotilédones acima que são essa reserva energética para a planta, certo? Então, isso que vai ocorrer na germinação e depois a emergência, a saída desses cotilédones acima do solo. E depois vai acontecer o quê? A formação dos folhas, dos ramos, etc. E a soja, ela tem, além do que nós chamamos os cotilédones, folhas unifolioladas. Então, o primeiro par acima dos cotilédones são folhas unifolioladas, tem apenas aí um folíolo cada lado. Nós temos depois os trifólios. Então, só temos um par de folhas unifolioladas, todas as folhas acima dessa folha unifoliolada são trifólios. Então, são folhas compostas por 3 folíolos. E nós vamos utilizar as folhas na contagem dos estádios vegetativos, certo? Então, inicialmente,
para entrar na parte da identificação da fenologia da soja, isso aqui também é muito importante, porque você vai utilizar as folhas jovens, os folíolos jovens, para saber se a folha imediatamente abaixo está completamente desenvolvida. Ou seja, aqui tem dois casos. Caso com os folíolos desse trifólio, cujos bordos não eles estão se tocando, ó, eles estão se tocando. Nesse caso, eles já não estão se tocando mais à direita. Então, quando os folíolos, os bordos deles não se tocam mais, como nesse caso aqui, a folha imediatamente abaixo, ela está completamente desenvolvida e a gente considera ela na contagem. Já vou exemplificar melhor. Então, agora uma visão ampla. Esses são os estádios fenológicos da soja, segundo a escala fenológica mais usada, que é de Fair-Cavendish. Então, nós temos aqui os estágios vegetativos, que vão do V emergência até o enésimo nó, depende, cada cultivar, em cada condição, vai ter um número diferente de nós. E os estágios reprodutivos, que vão do R1 até o R8. Quando, num talhão, nós consideramos que aquele talhão está naquele estádio, quando pelo menos 50% das plantas amostradas tiverem aquela característica daquele estágio. Então, 50% das plantas a gente já pode considerar aquele estágio. Por exemplo, 50% das plantas estão com uma flor aberta. Opa, eles estão no R1, no início do florescimento. Mas tem umas que ainda não têm a primeira flor aberta, mas 50% pelo menos tem, então está no R1. E aqui nós temos o primeiro estágio vegetativo, a emergência. Na emergência, o que ocorre? Nós temos aqui os cotilédones abertos acima do solo. E nós temos aqui já saindo, primeiro, par de folhas unifolioladas. Nós temos então os cotilédones acima do solo. Estamos no VE. Quando os cotilédones estão abertos, e isso é importante também mencionar. Não tá só aqui no VE, não precisa estar o cotilédone aberto. É que esse é um exemplo de imagem que eu peguei para representar aqui. Mas se os cotilédones estiverem desse jeito aqui, já está saindo, eles ainda estão fechados, mas estão acima do solo. Já ocorreu a emergência, certo? Quando os cotilédones estão abertos e a folha unifoliolada não está com os bordos se tocando mais, então está no VC. VC é o estádio de abertura dos cotilédones. C de cotilédone. E é importante, se o hipocótilo, eu já mencionei aquela estrutura aqui, no início do caule da planta, for verde, a flor vai ser branca. Se ele for roxo, a flor vai ser roxa. É importante para identificação varietal, campo de produção de semente, para ver se não teve contaminação de sementes na sua área também. Importante. Então, as folhas não estão com os bordos tocando, então o cotilédone aqui completamente, vamos dizer, desdobrado, estamos no VC. V1 primeiro nó. Então nós temos aqui que primeiro nó é qual? É o das folhas cotiledonares? Não, o primeiro nó é o nó das folhas unifolioladas. Esse é o primeiro nó verdadeiro. Então, se o trifólio acima dele tiver com os bordos desenrolados, então ele está completamente desenvolvido. Estamos no V1. Já ocorre a infecção das bactérias, Bradyrhizobium. A FBN ainda não está ativa, está começando, está se formando os nódulos. Ela vai ficar ativa mesmo V2 em diante. Tá? Então, aqui nós temos o primeiro trifólio completamente desenvolvido. Segundo nó. É uma coisa importante também. Aqui é possível observar uns nódulos. Então, como eu falei, começou a nodulação, mas não necessariamente ainda está ocorrendo FBN. Segundo nó V2. O que é o segundo nó? O primeiro nó é das folhas unifolioladas. O segundo nó é do primeiro trifólio. Então, se a planta tiver 5 trifólios, ela está no V6, porque tem o nó das folhas unifolioladas. Tá? Então, isso ajuda a entender. O N-1 é o número de trifólios. Então, V2 tem o primeiro trifólio completamente desenvolvido. Então, nós temos primeiro nó, segundo nó. Mas aqui eu tenho outra folha que está desdobrada, mas o trifólio de cima aqui ele não está desenrolado. Então, essa folha ainda não é considerada completamente desenvolvida. No F2, nós temos o aumento da FBN.
V3, terceiro nó, então nós temos 2 trifólios e o terceiro está desdobrado, os bordos não estão estocando. Também nós podemos fazer avaliação de nodulação, ver se tem um número adequado de nódulos, para saber se foi feita uma boa inoculação da soja. R1, início do florescimento. Então tem uma flor aberta em qualquer nó da haste principal. Quando a cultivar é indeterminada, uma cultivar indeterminada é aquela que continua emitindo ramos e folhas mesmo após o início de florescimento. Uma cultivar determinada, ela não faz isso. Iniciou o florescimento, ela vai parar esse crescimento ativo. Quando a cultivar é indeterminada, esse florescimento vai iniciar em torno de V7 a V8, então entre o sexto e o sétimo trifólio. Ela vai continuar emitindo novas folhas. E isso, elas têm um ciclo também maior, vou continuar emitindo folhas, vou continuar emitindo novas flores. As indeterminadas têm um florescimento mais longo que as determinadas. As indeterminadas podem durar em torno de 30, 40 dias, período de florescimento. E nós temos aí no florescimento a planta está atingindo o máximo acúmulo de matéria fresca também. Então tem uma alta demanda nutricional. No R2, pleno florescimento, é quando tem pelo menos uma flor aí os últimos 2 nós superiores. O florescimento da soja é basípeto, é da base para o ápice. Então, se a flor, algumas flores já estão nos últimos nós, então já está no pleno florescimento, o número aí próximo do máximo de flores que a planta vai desenvolver. Ela vai ter uma alta demanda de água, de nutrientes. Quando a cultivar indeterminada, vai ter uma diferença de dias do R1 para o R2, de 2 a 7 dias para ocorrer o pleno florescimento. E cultivares determinadas pode ser simultâneo. O R1 pode acontecer praticamente no mesmo período, dia do R2. R3 é o início da formação das vagens. Nós temos, aí chamamos de canivetinho, né? Então as estruturas aqui que chamamos de canivetinhos. Tem a vagem com pelo menos 5 milímetros de tamanho, metade de 1 centímetro, e um dos 4 nós superiores da haste principal, com folha completamente desenvolvida. Aí vai estar em torno de 11 a 17 nós, a planta de soja com folhas completamente desenvolvidas. E vai ter um declínio no florescimento por causa da relação fonte-dreno. Né? Então nós vamos ter outro dreno aí forte, que são as vagens, e a planta vai gastar mais energia para sustentar essas vagens. R4. Quando tem vagens com pelo menos 2 centímetros de comprimento nos últimos 4 nós superiores da haste principal. Essas plantas de soja são pequenininhas aqui porque são demonstrativas. Tá? Se pegar uma lavoura comercial, ela vai ter aí uma altura maior. Aqui é apenas para demonstração. Então nós vamos ter 13 a 20 nós com folhas completamente envolvidas e vai ter nos últimos 4 nós aí pelo menos uma vagem com 2 centímetros. Mas o enchimento de grãos só vai começar no R5. Então no R5 é a fase do início do enchimento dos grãos até próximo do pleno enchimento de grãos. Ele é subdividido em R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, R5.5, de acordo com a porcentagem aí de enchimento de grãos. Então, R5 começa aí contendo aquele grãozinho inicial lá, sensível ao tato, 10% da cavidade preenchida. R5.2, de 11 a 25%. R5.3, de 26 a 50%. R5.4, de 51 a 75% da cavidade preenchida. R5.5, de 76 até próximo de 100%. E quando a semente preenche a cavidade total, está totalmente cheia, estamos no R6. Vagem contendo sementes verdes que preenchem totalmente a cavidade da vagem nos últimos 4 nós superiores. Então, para o florescimento, pleno florescimento, últimos 2 nós. Já para a frutificação, que é a formação das vagens, nós consideramos quando está nos últimos 4 nós superiores da haste principal. R7, o início da maturidade. Depois da R6 já começa o quê? Está ocorrendo amadurecimento, senescência de folhas. O R7 vai ocorrer o quê? Que tem pelo menos uma vagem na haste principal, qualquer lugar da haste, que tem a coloração de vagem madura, palha, creme, dependendo da cultivar, vai ter aquela coloração específica de vagem madura. E o R8 é quando a planta vai completar o ciclo, a maturidade fisiológica. Então, pelo menos 95% das vagens estão maduras. Tem essa subdivisão também do R8, R8.1
tem menos de 50% de desfolha e R8.2 acima de 50% de desfolha, só que a planta ainda não está no ponto de colheita. Por quê? Umidade para armazenamento da soja é 13%. Ela vai estar com umidade bem superior a isso. Então, aí esperam-se alguns dias para ocorrer essa queda de umidade a próximo de 13%. Tá? Maturidade fisiológica significa o quê? Que a semente ela desligou da vagem, teve o máximo acúmulo de matéria seca e está com a sua máxima qualidade fisiológica. E nós finalizamos a escala fenológica da soja. Caso você tenha se interessado pelo conteúdo, tem um curso para você que trabalha com grãos, sistema de produção de grãos, uma pós-graduação da FASU, para você que quer se aprofundar nesse tema, eu aconselho que você veja esse curso, o link está na descrição. Então, caso você se interesse mais por fisiologia, por nutrição, de culturas anuais, por manejo fitossanitário, eu indico que você veja esse curso de pós-graduação para dar esse alavancamento na sua formação. Inscreva-se, curta o canal para receber mais informações e até a próxima.